Olá, sejam muito bem-vindos à Tela de Bronze, o vosso podcast predileto, aquele podcast onde vocês vêm para ficarem esfomeados e saciarem a vossa fome de notícias do mundo do entretenimento. Nós esta semana estamos a tentar aqui inovar um pouco, vamos apresentar uma espécie de estruturação do nosso podcast, onde vamos introduzir algumas rubricas e pronto, já que estamos neste tópico, podemos já adiantar que para a semana tencionamos fazer um episódio um bocado diferente, onde essencialmente vocês, os nossos ouvintes, enviam-nos algumas perguntas. Pode ser do que quiserem, sei lá, sugestões de séries, como é que o nosso podcast surgiu, etc. Filmes, tudo mais, jogos, o que vos apetecer, essencialmente. E nós, efetivamente, vamos responder num episódio um bocadinho diferente, uma sessão de Q&A, perguntas e respostas, e acho que vai ser interessante. Mas pronto, convido-vos a efetivamente interagirem connosco. Podem enviar para o nosso e-mail em teladebronze@gmail.com. Podem também deixar comentário ou enviar mensagem pelo YouTube. Também estamos no YouTube e podem lá comentar. Vamos então iniciar o episódio de hoje, começando com um rumor que nos diz que o Matt Murdock poderá surgir no terceiro filme do Spider-Man. Não sabemos ao certo, porque pronto, se trata de um rumor, se sequer a personagem irá aparecer ou se vai ter alguma ligação às séries da Netflix que surgiram em parceria com a Marvel, onde o Daredevil foi interpretado por Charlie Cox. Na altura, essa série foi sem dúvida a minha favorita de toda a parceria Netflix-Marvel. Foi a série que eu mais gostei, a que tinha os elementos mais maduros e uma coreografia soberba a nível da ação. Agora, eu adorei aquela interpretação do Charlie Cox desta personagem, o advogado cego, combate o crime e tal. Eu acho que para mim foi excelente. Agora, se tu pensares no que é o universo da Marvel, neste caso ao nível do cinema, parece-me um pouco dissonante e um bocado à toa a nível de tom, a discrepância que seria uma personagem que esteve num universo que era muito gritty, por falta de melhor termo, muito agressivo, muito dark, com muito sangue e com temáticas um bocadinho mais rebuscadas, aparecer num que é tipo maiores de 12, muito mais calminho, vá. Se bem que eu confio plenamente no Kevin Feige, que é o senhor que está a orquestrar isto tudo por trás, e eu adorei esta interpretação e gostava imenso de voltar a ver o Charlie Cox no papel. Não sei qual é que é o teu feeling da situação. O que é que achas, Malheiro? Olha, eu partilho as tuas opiniões acerca da série Daredevil. Foi sem dúvida a melhor série da Marvel na Netflix e fiquei muito triste quando foi cancelada. Eu só vi a terceira temporada um pouco mais tarde, depois dela ter saído, e mal acabei e estava super entusiasmado para ver o que é que vinha a seguir. Apareceu a notícia do cancelamento e fiquei bastante triste com isso. Óbvio que depois fica a esperança de voltar a ver a série ou a personagem interpretada pelo Charlie Cox, juntamente com os outros atores e com as outras personagens também associadas à série. Mas lá está, entra aqui essa dissonância de tom que tu falaste, enquanto que o universo da Marvel Netflix era muito mais maturo, muito mais dark, talvez, mas um dark um bocado mais realista. Sim, é isso que eu estava a tentar dizer. Necessariamente mais violento. Entra em discrepância com o fun-loving, digamos assim, mesmo que tenha histórias um pouco mais dark também, mas bastante ainda apropriadas a todos, digamos assim, que é o universo cinemático da Marvel no cinema e possivelmente aquilo que a Disney Plus estará a preparar para as suas séries e para os seus filmes, até porque a grande questão que se colocou quando essas séries foram todas canceladas é se elas se regressariam no Disney Plus, mas que mesmo que as séries sejam revitalizadas no Disney Plus, tenho dúvidas que eles continuem com a mesma tonalidade que tinham na Netflix, e o mais certo aí seria passarem para um tom bastante mais
mais family friendly, digamos assim, como é habitual da Marvel. Sim, nisso não tenho dúvida. Eu que quis muito ver uma parceria entre o Daredevil e o Spider-Man, tendo em conta que eles nas bandas desenhadas cooperam algumas vezes e têm uma boa amizade. Eu li algumas em que isso acontecia e fiquei entusiasmado por vê-lo. E óbvio que parte de mim fica sempre agarrada à esperança de ver isso acontecer, mas também não me quero agarrar demasiado à esperança, porque para já isto pode ser só um rumor que pode acabar nem por se realizar, e acontecendo pode ser uma coisa, se calhar às tantas é só um pequeno cameo que se passa à frente. Também pode ser um caso como o J.K. Simmons, onde ele regressa a fazer uma personagem e não tem relação com o original. É o mesmo ator no mesmo papel, mas num universo diferente. Não sei, é um pé à frente, um pé atrás. É esperar e ver. Exatamente. E olha, que mais é que esperas deste filme de Spider-Man? Já que na semana passada não tivemos muito tempo para falar sobre ele. Eu sou um grande fã desta nova aventura, desta nova interação que a Marvel está a fazer com o Tom Holland. E acho que é sem dúvida o Homem-Aranha que mais me deixa entusiasmado destes três que tivemos no grande ecrã. Como conclusão da trilogia, estou entusiasmado com o facto de que se calhar podemos ter um Homem-Aranha um pouco mais já maduro, até porque no último Homem-Aranha, no Far From Home, aquilo termina, e agora vou dar um spoiler, de um modo extremamente interessante, com um cliffhanger engraçado, e o que poderia levar também à aparição do Matt Murdock, o que fazia sentido, que se calhar o Homem-Aranha neste momento precisa efetivamente de um advogado para o safar da situação. E eu estou entusiasmado, mas também acho que, dado que vai passar tanto tempo, eu acho que isto vai ser resolvido assim muito rapidamente em 2 minutinhos, ou se calhar nem é mostrado simplesmente lá no filme, do género, já temos Homem-Aranha normal, e depois dá uma referência e eles mostram em 1 minuto como é que isto se resolveu. Não sei até que ponto eles vão tratar isto como grande plot. É, porque sinceramente a Marvel tem um bocado uma tendência de fazer isso, de apresentar assim grandes bombas. E depois nunca leva a nada. E o próprio Spider-Man já fez isso no final do Spider-Man Homecoming, em que a Tia May descobre que o Peter é o Spider-Man, e fica tudo bem. E isto é um grande contraste, porque eu li o arco do Amazing Spider-Man em que a Tia May descobre que ele é o Spider-Man, e isso foi feito de uma forma tão completamente diferente, porque eles têm uma conversa muito, muito emocional e falam sobre a sua relação e o que é que aquilo significa, qual é o impacto que aquilo vai ter. E isso, uma pequena curiosidade, isso enquadrou-se num evento que andaram a fazer nas bandas desenhadas nessa altura, que eu já não me recordo como é que se chama, mas a Marvel, no mês seguinte a acontecer esta conversa, aderiu a um evento em que todas todos os números que eles lançaram nesse mês não tinham diálogo, eram só arte. E eles tiveram um número em que foi só o Peter Parker e a Tia May a falar sobre o que é que significava o facto de ele ser o Spider-Man para eles e o impacto que isso teria, para no número seguinte termos só o impacto desolador que essa conversa teve. Só víamos os desenhos e a arte, e não havia diálogo, mas mesmo assim eles contaram a história. Então chegamos ao filme em que eles abordam esse tópico, mas é uma cena cómica no final do Spider-Man Homecoming, e quando começa o Spider-Man Far From Home já está tudo bem. Sim, porque entretanto também tivemos o Infinity War e depois o tempo passou e eles devem ter achado, não vale a pena. E tenho medo que isto vai ficar igual, porque acabou esse post-credit do Far From Home foi bastante inesperado. Pois foi. E a outra a seguir também. Qual é que foi a outra a seguir? Já não me lembro da outra a seguir. Aquela onde temos o Nick Fury a revelar que era um Skrull e afinal o Nick Fury está no espaço. Mas essa foi... não gostei dessa. Não gostaste? Eu achei bué fixe. Tipo, tem potencial. É como mas tudo. Não vai ser usado, acredito. Vai. Não vai nada. Essa garante que vai. É mais provável ser usada que a outra. Essa garante que vai. Por tudo, puto. Aposto aqui, olha, tela de bronze bets. Aqui já. Essa não vai, garantidamente. Vai. Isso vai ser uma Garante piada de que o Nick Fury estava de férias. Não. Aposto que é mais importante do que isso. Eu aposto que não. Eu aposto que sim. Ok, olha, isso é uma das perguntas que podem já mandar para nós, que é para nós debatermos melhor. Eu acho que o Nick Fury só estava de férias. Mas, estava a falar
Sim, e tenho medo que esse post-crédito do Far From Home depois não tenha significado absolutamente nenhum e que seja só. ah, ok, depois quando inicia o filme, o status quo é agora temos um J. Jonah Jameson a dizer que o Spider-Man é uma ameaça e já toda a gente sabe a identidade dele, mas ninguém está muito preocupado. Então, É um bocadinho estranho, porque vai tudo contra o que nós estamos habituados do Homem-Aranha, mas a Marvel também está a tentar inovar. Vamos ver como é que eles fazem, não é? vamos ver, vamos ver. Olha, noutras novidades desta semana, tanto a Sony como a Microsoft apresentaram mais novidades acerca das suas consolas de nova geração, a PlayStation 5 e a Xbox Series X, e tiveram estratégias bastante diferentes. Estas revelações focaram-se mais na área do hardware, por isso, e tanto eu como o Matos não percebemos muito disso, Só mandamos bitites. mas dá para fazer alguns comentários e para ter também as nossas opiniões. Quanto a Microsoft teve sim, uma apresentação e uma demonstração mais apelativa, até mostraram alguns jogos, não novos jogos, mas da Xbox One, como foi o caso do Gears of War 5 a correr na Xbox Series X. A Sony teve uma abordagem um bocado mais questionável, porque eles no dia anterior a lançarem o vídeo em que revelaram as especificações da consola, eles fizeram anúncios aqui íamos ter grandes novidades e depois na verdade as grandes novidades eram simplesmente a apresentação que eles teriam feito na Game Developers Conference caso esta não tivesse sido cancelada. Portanto, nós tivemos uma apresentação de quase uma hora, quase parecia uma aula, e que era claramente dirigida a desenvolvedores, não se colocava aqui qualquer outra questão, mas e acabaram por praticamente alienar quase todos os fãs, mais casuais que não entendem ou que não estão se calhar também interessados tão a fundo sobre as especificações da hardware, e acaba por ser assim uma estratégia um pouco questionável. E quase que a apresentação teve muito damage control do facto da PlayStation 5 ter menos teraflops do que a Xbox Series X. E não me perguntem o que é que isso significa, porque eu também não sei, mas sei que houve sim bastante conversa sobre isso e eles tiveram quase o tempo todo a dizer nós temos menos, mas isso não importa, porque nós temos isto. Mas Sim. assim, experimento bem o suminho, o que é que se retira daqui? No geral, os specs das duas consolas não são muito diferentes. A Xbox, pelo que se viu, aparenta ser um pouco mais poderosa do que a PlayStation 5. No entanto, a PlayStation 5 não está a apostar tanto no raw power, mas sim na rapidez, porque aparentemente tem um SSD extremamente rápido que irá praticamente eliminar os tempos de loadings e fará com que o sistema em si seja muito mais rápido. Mas acho que eles a este ponto se calhar até já podiam ter feito alguma demonstração de alguma coisa a correr para não estarem. Calma. A Xbox fez. Calma. Eu já falo. Continua. Não digo para ser acelerado, é só mais uma questão de que eles tiveram tanto tempo calados e depois estiveram só a falar destas coisas que muita gente fica ok, mas afinal o que é que isso significa? Podiam simplesmente ter feito uma pequena demonstração que isso já falava por si só. Eu isso concordo, mas é só do género. Pelo que eu acho, de quem tem que percorrer caminho é a Microsoft, porque nos últimos anos o que eu reparei, eu não entro muito nestas console wars, mas eu sou jogador da PlayStation, mas o que eu reparo é que os jogadores da Xbox queixam-se um bocado que não há muitos jogos e os que há são aqueles jogos mais que é o Halo, o Forza Horizon, não sei o quê. Tipo, não tem assim muitos exclusivos, não tem muitos jogos exclusivos de qualidade e que não sejam online para eles jogarem. Onde há muitos jogos de narrativa e com qualidade e que fartam-se tipo, sei lá, quase todos os anos há 3 ou o que é a sair, é na Sony e na PlayStation. E eu acho que a imagem que tem que ser melhorada é por parte da Microsoft, e estando a Sony já na colina, eu acho que eles neste momento estão a fazer uma approach muito mais de vamos esperar e ver, e depois quando eles sentirem que é necessário eles fazem, porque a Sony está claramente à frente. Por isso não sei até que ponto eles tenham essa necessidade de mostrar, porque eles simplesmente estão do género, nós mostramos quando tivermos. Percebes? Tipo, não sei. Sim, mas há uma diferença entre estar confiante e entre estar encostado às boxes. E o que eu tenho acompanhado
já nos últimos anos, isto já começou a acontecer nos últimos anos da PlayStation 4, é que a Sony parece que está a aproveitar da posição em que está, porque a Xbox One começou a geração muito mal, todos nos lembramos daquela revelação desastrosa. Foi tentando ganhar terreno, mas depois acabou por perder também por causa da falta de exclusivos de qualidade, tendo em conta que mesmo tendo os grandes títulos eram sempre lançados juntamente no PC, portanto a justificação para ter a consola foi caindo e eles não se deram muito bem nesta geração. Ora, o que é que a Microsoft está a fazer? Está a tentar corrigir os erros do passado e voltar a tomar uma posição maior. Óbvio que tem mais necessidade de o fazer. No entanto, a Sony não pode simplesmente encostar-se e esperar que a concorrência cresça e eles ficarem parados. Porque, é assim, óbvio que eu, tal como tu, não estou muito nestas guerras, eu informo-me dos dois lados, mas no final de contas eu vou sempre comprar uma PlayStation porque é lá que estão os jogos que eu quero. Exato. Mas também me interessa a mim, como futuro comprador, a saber que outras coisas, como é que vai ser a consola, o que é que vai estar disponível, o que é que vai acontecer. Não, isso concordo plenamente Até contigo. porque vou ter que deixar um investimento de 500 euros naquilo. Provavelmente. Não, Já se não sabe o sabe o preço. preço, mas estima-se que vai ser isso. Ok. E agora estamos em março e nós já tivemos umas entrevistas na Wired há uns tempos. Agora tivemos isso, mas ainda não tivemos assim nada mais em concreto. Eles estão... Mas isto também toca noutra situação, é que se calhar também isto já não vai estar no deadline de sair em dezembro, ou lá o que é, no final do ano. Eles estão a podem dizer também que estar estão no pensar. deadline. Eles estão a dizer que ainda sai no final do ano. Eles não alteraram nada. Opa, não sei, eu acho que quanto mais tu te estabeleces como uma força no mercado, independentemente da plataforma, independentemente do meio, acho que a empresa em si começa a guardar um pouco mais do que quer que seja, que é para depois tipo explodir. Pelo menos é isso que eu vejo na maior parte das coisas. A questão é que eles não têm feito nada disso. Por exemplo, há uns anos, quando foi com a história da PlayStation 4 Pro, estávamos todos com uma grande expectativa do que é que ia ser. Eles andavam a dar assim Sim, isso foi grande treta, uns mas... hypes e depois, quando revelaram, não era nada, praticamente. E o Sim. nosso medo agora é que eles continuem a fazer isso, não era nada. Porque houve pessoas, algumas das pessoas que estiveram responsáveis pelo grande sucesso da PlayStation 4, como é o caso do Sean Layden, saíram recentemente da companhia. E eles ultimamente têm feito decisões em que nós ficamos assim um pouco. Estranhamos o que é que eles estão a fazer, o que é que eles estão a pensar, o que é que eles vão fazer, qual é que vai ser a estratégia deles. Porque, por exemplo, quando eles o ano passado desistiram da E3, quem sabe compreende, a E3 já não é a mesma coisa que era, mas ficámos, ok, eles vão sair da E3, mas depois vão fazer algo. Um grande evento. Vão fazer algo que o compense, mas depois cancelaram também a PlayStation Experience, mal estiveram presentes noutros eventos e começaram a fazer aqueles State of Plays, aqueles streams relativamente regulares, mas raramente revelaram alguma coisa de grande interesse. Quer dizer, acho que o último State of Play que foi relevante foi em setembro, e quando tivemos The Last of o Us, trailer não foi? do The Last of Us Part 2 e foi um trailer de 2 minutos no meio daquilo tudo. Portanto, é isso que me deixa mais de pé atrás, porque parece que eles estão a repetir os erros de 2006, quando foi com a PlayStation 3. Também teve um lançamento desastroso. E óbvio que, como fã da companhia e da consola, não quero ver isso acontecer. Olha, eu para mim, desde que estejam lá, exclusivos de qualidade, com jogos de qualidade, tipo, por mim, não vejo problema. Fiquei um bocadinho triste porque estava com pica para ver se eles ainda faziam a retrocompatibilidade para a PlayStation 3, que eu ainda tinha alguns jogos. Pois, também era das Mas- coisas que mas nós só queríamos. fizeram para a 4. Coisas que queríamos saber, disseram para a 4 e ainda vai ser limitado. Sim. At launch. Eles depois disseram que era at launch, por isso que tendem a ter mais. Sim, mas opa, ainda assim. Ainda assim, tendo eu em sei, conta, isso aí é um bocado chato. tendo em conta mas que já foi pronto. uma coisa tão pedida em outras gerações, inclusive na PlayStation 4, e que depois a própria Xbox One mais tarde acabou por conseguir incluir, e eles teimaram em não fazer. Agora já seria de esperar que eles tivessem chegado a uma melhor solução, digo eu. Pá, se calhar há umas grandes limitações nisso que eu não perceba, mas pronto, tenho que admitir que estou um bocado desiludido e que espero que eles acabem por mudar a estratégia deles e por realmente, mesmo eu estando certo de que vai ser a compra que eu vou fazer por causa dos jogos, porque para mim é o mais importante, gostava que eles me dissessem também o porquê é que eu estou a fazer a escolha certa, e neste momento não o estão a fazer. Por isso eu acho que eles devem ter
um pouco mais de atenção à estratégia que estão a tomar e não repetir os erros que eles já cometeram antes. Vamos então introduzir aqui um novo tópico, uma nova rubrica, chamado Rapidinhas de Bronze. Ora, neste tópico o que nós vamos fazer efetivamente é dar-vos algumas notícias, não temos muito a comentar, mas simplesmente com o intuito de vos informar do que é que se anda a passar no mundo do entretenimento. Vamos então iniciar. A Viúva Negra foi efetivamente adiada, como já tínhamos discutido e previsto no episódio anterior. O inevitável aconteceu e não temos data marcada para quando efetivamente vai estrear. Por outro lado, filmes que já tinham estreado, alguns por março ou em finais de fevereiro, e que tiveram menos tempo no cinema por causa de eles terem encerrado e de recomendações das pessoas não os irem ver, vão ser lançados mais cedo nos serviços on demand, ou videoclube, como nós chamamos aqui, e com lançamentos digitais. Entre esses vamos ter filmes como Bloodshot, Birds of Prey, Invisible Man, Sonic the Hedgehog, mas teremos também cinema português, como é o caso do Mosquito, que vai ser lançado no serviço on demand Filmin no dia 3 de Abril. Ainda neste tópico da situação mundial e do seu efeito no cinema, existiram várias produções que foram suspensas. As sequelas de Avatar de James Cameron, a série do Senhor dos Anéis na Amazon, a segunda temporada do The Witcher, o filme do Batman, todas as séries da Marvel que vão sair na Disney Plus e ainda o especial de Friends, que já falámos em episódio anterior. Cats tornou-se no grande vencedor dos Razzie, não houve cerimónia, mas eles lançaram um comunicado de imprensa onde anunciaram os vencedores, e Cats levou para casa 6 categorias. Pior filme, pior ator e atriz secundária para James Corden e Rebel Wilson, pior dupla em ecrã, pior guião e pior realizador para Tom Hooper. Venceu ainda o prémio de redenção Eddie Murphy com Dolomite Is My Name, ao contrário da previsão que eu tinha feito para o Adam Sandler no Uncut Gems. A Deadline confirmou recentemente que a Rosario Dawson, que esteve na série do Daredevil, que nós já referimos, vai estar no Mandalorian, na segunda temporada. É bastante interessante, dado que conseguiram manter isto tudo em segredo durante a filmagem desta mesma série. Vamos então estrear a segunda rubrica que se chama simplesmente Recomendação da Semana, em que todas as semanas vamos recomendar um filme, uma série, um jogo, o que quer que seja, o que quer que nos apeteça, porque achamos que é algo que vocês devem experimentar. Esta semana eu quero-vos recomendar Children of Men, lançado em 2006 e realizado por Alfonso Cuarón, e conta com Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine e Chiwetel Ejiofor. O filme passa-se num futuro relativamente próximo, agora mais próximo do que era em 2006, em 2027, depois de forma misteriosa todas as mulheres no mundo terem ficado inférteis. Então estamos num mundo praticamente pós-apocalíptico, em que quase todas as sociedades caíram por causa de problemas com falta de população, e a única sociedade viva ainda e civilizada é a britânica. Então, neste filme, a personagem do Clive Owen, Theo, recebe a missão de transportar uma mulher que miraculosamente está grávida para um lugar seguro. Este filme é muito impressionante. A mestria de Alfonso Cuarón por trás da câmara é inegável. A fotografia é estonteante. O filme tem icónicos long takes, em particular um dentro de um carro, que é bastante complexo e tremendo mesmo. Mas é também uma história negra e avassaladora sobre que, apesar de se passar num futuro pós-apocalíptico, acaba por retratar um pouco a nossa sociedade e os problemas dos dias de hoje. Assim, num retrato relativamente realista, mas também complexo e bastante dark também, tendo em conta o tema, mas vale muito a pena. Eu já vi este filme há alguns anos e tenho que o rever, porque vale mesmo a pena, e recomendo a todos que o façam também. Children of Men. Ficamos então com a recomendação da semana por Diogo Malheiro na tela de bronze. Obrigado. Agora, avançando para o nosso último tópico deste episódio, vamos efetuar aqui uma espécie de debate, conversa, ou o que quer que seja, para tentarmos chegar à conclusão de qual foi o melhor filme. O Infinity War ou o Endgame. Ambos são produções enormes, gigantescas por parte da Marvel Studios, e o primeiro saiu em 2018, o outro em 2019.
São filmes que estão intrinsecamente ligados e são filmes que, do ponto de vista da narrativa, eu acho que deixam de ser filmes e passam a ser eventos cinematográficos. Aquilo parece que aquilo não é bem um filme. Tu vais lá e tu estás a presenciar história do cinema, tanto a nível da quantidade de atores e personagens que tens no ecrã, como a nível do labirinto que deve ter sido a produção e tudo o que tiveram de fazer por detrás das câmaras para conseguir organizar todos os horários e etc. desta produção gigantesca. Posso-te dizer o seguinte. Eu destes dois tenho claramente um favorito. Tu até já sabes qual é. Eu vou dizer mais para o fim. Mas rapidamente, por exemplo, se analisarmos primeiramente ao nível da história. A história do Infinity War é uma história que é bastante simples. Nós estamos a seguir um camarada roxo enorme que tem uma predileção por 6 pedras preciosas que têm poderes e ele simplesmente as quer ir buscar, adquirir, para estalar os dedos e matar metade da população do universo. É bastante simples, isto é uma jornada. Nunca? Isso para mim é só quarta-feira. No Endgame, o que nós temos é esse preciso camarada que sofreu, portanto, no início, pronto, ele venceu no Infinity War, mas no início acaba por morrer e nós temos que ver como é que os nossos heróis vão efetivamente passar e tentar mudar todo o paradigma, que é para voltarmos a ter um universo em condições onde as personagens voltam, porque metade delas tinham ido embora, tinham falecido no Infinity War. Portanto, no Endgame temos também uma espécie muito mais de início melancólico, muito mais lento, onde as personagens estão ali mergulhadas num antro de tristeza e tal, estão muito conturbadas, e depois temos ali um arco onde temos ali um time heist, onde se vão já com um bocadinho mais de comédia, mas é uma história, é 3 horas, e temos o clímax no fim, com muita ação, mas parece-me que a história no Endgame acaba por ser ligeiramente mais complexa, apesar do Infinity War ter tido muito mais a acontecer e com um pacing muito mais agressivo. Que ilações é que faz assim, primeiramente ao nível da história? A nível da história, olha, o que eu te posso dizer... Assim, mesmo assim eu não classificaria a história do Endgame como complexa. Nem como pouco complexa, porque continua a ser bastante linear, se pensares bem nas coisas. A equipa tem um objetivo e é o cumprimento desse objetivo, não, apesar de ter assim um... Eu queria dizer, quando eu disse complexa, queria dizer que é um bocadinho mais labiríntico. Era isto que eu queria dizer. Porque eles têm mais zigzags, pelo menos a nível de tom do filme. Talvez. Mas, pronto, quando muito tem... O Endgame tem aquele time travel assim um pouco estranho. Eu acho sempre arriscado quando os filmes entram com time travel. Acho que o Endgame não fez um mau trabalho, mas mesmo assim acho que em termos do time travel dele continua. Há sempre loopholes e alguns problemas. Pois é. E acho que a narrativa sofre um pouco por causa disso e talvez... Assim, o runtime do filme é justificado, mas parece que nem sempre é muito aproveitado, porque o filme começa basicamente com o terminar do anterior, e depois tem uma longa pausa, digamos assim, em que eles estão a preparar o time heist. Tem o próprio time heist e depois tem o pós-time heist. E eu não sei, parece que o time heist em si, no geral... Foi uma ode àquilo que já tinham sido os outros filmes da Marvel, mas ao mesmo tempo parecia que estava a misturar muito fanservice e se calhar não a avançar tanto como devia. Há coisas em específico que tiveram lá, pronto, mais para o fanservice e que talvez não servissem tanto. Em relação ao time heist, o que estás a referir, o que eu achei na altura foi, não durante o filme, sim, mas exato. Isso também estou a dizer filme, pensando depois do filme. Quando pensei, o que eu vi foi que achava que foi demasiado simples. Percebes? Acho que as consequências durante o time heist, exceto obviamente a morte da Viúva Negra, acho que eles conseguiram as pedras de um modo muito simples. É que tipo, já reparaste que durante, assim, vou dar uma porcentagem muito manhosa, mas para aí 75% do filme não existe antagonista. O antagonismo simplesmente vem da situação em que eles se encontram. Não, sim. E eu sempre achei que de algum modo o Thanos ia, como percebeu, ele percebeu mais tarde, mas pensava que ele ia perceber durante o time heist e que os ia perseguir através do tempo. Percebes? Na altura, eu achei, porque tivemos a utilizar o time heist como forma de explorar as personagens e tivemos grandes momentos com o Thor e a sua mãe, com o Homem de Ferro e o pai, teve ali um bocadinho de closure. Acho que isso foi excelente. Mas ao mesmo tempo, já reparaste que nas primeiras 2 horas nós temos
um buraco negro enorme de ação. Acho que ali há problemas de pacing severos no filme. Eu acho que o problema não é necessariamente a falta de ação e a falta de um antagonismo, do antagonista, é só mais uma questão talvez da forma como eles equilibraram as coisas. Porque eu pessoalmente não tenho problema que o filme tivesse tomado uma abordagem muito mais calma e explorar as personagens e opa, assim, não estou focado na ação, não estou focado no antagonista, não tive grandes problemas com isso, até porque o Infinity War foi tão focado no Thanos e tão focado no antagonista que até era suposto o Endgame já ser focado nos heróis. A grande questão que se coloca é que, tal como eu estava a dizer, tal como tu disseste, o Time Heist foi bastante simples, porque se ignorarmos a Viúva Negra e o Hawkeye, e se ignorarmos também a Nebula e o War Machine, os outros não tiveram grande consequência, porque eles chegaram onde quiseram e tiraram o que quiseram. Eu percebo a inclusão da cena do Thor para haver um pouco de closure, e também eles fizeram o Thor passar por um arco um pouco estranho no Endgame. Eu gostei, só não gostei foi de terem continuado, passado um bocado de tempo, a continuar a fazer piadas com aquilo. Sim, Percebes? sim. Porque no início eu gostei e eu achei, muito bom, a Marvel está a mostrar que independentemente da tua aparência e do modo como tu estás, continuas a ser um herói. Eu gostei. eu gostei da ideia inicial e também de abordarem o PTSD. Pois, porque era believable, Isso, mas não é? depois eles começaram a usar isso como piada no resto do filme e perdeu aí o impacto. Acho que depois começou tipo a ser reutilizado demasiadas Exato, vezes, não foi? sim. O flashback do Tony Stark com o pai, tendo em conta a conclusão do filme, era necessário. Sim. Mas tudo o que aconteceu em Nova York foi um pouco irrelevante. A única cena que eu retiro de Nova York foi mesmo o America's Ass. Sim, isso teve piada, mas também é inconsequente, não é? Mas teve piada. E também tivemos um momento onde os Russo Brothers, os realizadores, estão a referir o seu trabalho anterior com o Soldado do Inverno na cena do elevador. Isso foi um bom callback. São callbacks, mas também acaba por ser só fanservice, não é? maioritariamente. Exato. Exato. Acho que foi problemático, porque eu acho que o filme começou muito bem, acabou muito bem, mas no meio teve ali umas oscilações. Sim. E também, olha, há coisas que eu acho que foram um pouco estranhas, que eu na altura até já tinha dito quando saí do Infinity War, que foi a escolha das personagens que ficaram. Porque, por exemplo, eu curti imenso se tivesse ficado o Star-Lord, porque ele era uma pessoa que já queria voltar à Terra, ou tinha curiosidade acerca do estado da Terra há imenso tempo. E depois ele, pronto, efetivamente está na Terra no Endgame, mas nem sequer há um momento onde ele comenta, ou sei lá, onde ele ouve alguma música da Terra, porque é que o filme é longo, é enorme, e há ali secções, eu pelo menos consigo pensar em 10 minutinhos que tu podias tirar, porque acho que há secções que ficam um bocadinho mais longas. E acho que houve character beats que não foram aproveitados. Se bem que houve outros que foram aproveitados e muito bem e explorados. Por exemplo, o Gavião Arqueiro, o Hawkeye, que aí foi Ronin. Acho que foi uma boa personagem que foi expandida face à sua interação original. Mas houve outras que ficaram um bocadinho aquém. Porque, por exemplo, olha, agora falando também da batalha final. A batalha final que se compararmos no Infinity War, houve duas batalhas finais. Houve dois clímaxes. O filme teve a batalha em Titã, que eram os Vingadores que estavam a tentar tirar a Gauntlet do Thanos, e tínhamos também a batalha em Wakanda contra os filhos do Thanos e aquele exército de... o Rocket chama-lhe Space Dogs, não me lembro Também do nome. não, mas vamos ficar com Space Dogs. Acho que é Outriders. Esses manos. Eles estavam a tentar entrar em Wakanda. Pronto. Houve dois clímaxes e quando eles editavam de um para o outro, foi mesmo bom. E acho que a coreografia e a criatividade da ação no Infinity War foi muito superior ao que eles fizeram naquela grande cena de meia hora para aí, 25 minutos, do Endgame final. Porque olha, o Endgame tem uma coisa que é perfeito, que é o setup. Eles todos a aparecerem pelos portais, a música triunfante, o som, eles a fazerem os cânticos, aquilo estava mesmo no ponto. Mas depois eles começam a fazer o charge uns contra os outros e acaba por ficar a imagem muito saturada, muito escura, e não há muita criatividade. Claro que tu sentes aquela emoção, mas é mais pelo que veio antes e não propriamente pelo que tu estás a ver agora. É do que veio antes e da associação que tens às personagens e ao universo, porque a própria batalha em si tem alguns problemas relativamente básicos, como é o facto de, assim, numa cena
de batalha, convém tu saberes onde é que toda a gente está a cada momento. E por exemplo, mesmo no Infinity War, que apesar de não ter sido a escala tão grande porque as personagens estavam separadas, tu sabias, e mesmo em Wakanda, que havia vários grupos de personagens, tu tinhas, pronto, eu sei que o Thor está aqui, eu sei que a Viúva Negra e a Okoye estão neste sítio, o Capitão América está naquele lado, e conseguias localizar mais ou menos a ação. Enquanto no Endgame estava ali literalmente tudo ao molho e fé em Deus. As personagens iam aparecendo todas umas nos momentos em que chamavam para aparecer, e nós víamos e ficávamos também entusiasmados por ver isso. Eu admito que fiquei, ficámos uau e tal. admito que fiquei, mas depois tu pensas um bocado e podia ter sido mais bem estruturado. Eu até agora estava a pensar, apesar do momento dos portais ter sido tão icónico e tão gratificante, se não teria sido melhor que nós tivéssemos tido o regresso das personagens mais cedo e depois uma preparação e a seguir sim uma batalha. A questão é, podias, mas não podias tendo em conta o que eles já Claro, tinham feito. tinha que se alterar um pouco a coisa. Por isso é que eu te estava a dizer no início que eles deviam ter tirado parte do time heist, deviam ter feito aquilo mais sucinto e deviam ter feito também a parte inicial da melancolia, porque eles gastaram 1 hora na melancolia. E eu gostei bastante, porque tu sentes os pontos altos melhor se estiveres primeiro num ponto baixo. E eles fizeram isso muito bem. Agora, parece-me que gastaram demasiado tempo em coisas que se calhar em retrospectiva não dão grande rewatchability ao filme. Quantas vezes já viste o Endgame? Eu só vi uma vez. Quantas vezes viste o Infinity War? Vi 2, mas foi por acaso, porque fui uma vez vir ao cinema por mim e depois amigos convidaram-me e eu fui ver. Não foi por acaso, porque senão também só tinha visto uma. Vou dar o meu exemplo. Eu o Endgame vi 3 vezes. 2 no cinema e 1 em casa. O Infinity War eu já vi para aí 7. Tipo, o Infinity War é muito mais fácil de se ver. E nem estou a falar por causa do tempo. É por causa do pacing. Tu não concordas que a estrutura do Infinity War, apesar de ser tão densa e tão potente nesse sentido, que aquilo é quase uma atrás das outras, acaba por ser mais fácil de ver e não propriamente um TPC de ver, Assim, depois de já teres visto uma vez. O Infinity War certamente é mais fácil de rever, mas também se coloca a questão de ser um filme mais frenético, um filme mais curto. Mas é assim, deixa-me só recapitular um pouco. Eu, apesar de ter sido até relativamente negativo com o Endgame, eu gostei bastante do filme, de qualquer das maneiras. Eu também. E também gostei do Infinity War. A questão é que quando eu vi o Infinity War e quando eu vi o Endgame, para mim foram 2 experiências diferentes. E isto porquê? Porque quando eu vi o Infinity War, eu estava a sofrer da tão falada fadiga de filmes da Marvel. Ok, estás tudo certo. Porque são muitos, obviamente, e acho que a fase 3 acabou por ter algumas coisas que me deixaram um pouco de pé atrás. O Guardiões 2 foi um bocado irrelevante. O Spider-Man Homecoming, apesar de ter tido uma excelente interpretação do Tom Holland, foi um filme bastante pouco memorável, digamos assim, porque é bastante formulaic. Eu achei, e que segue um pouco a receita do bolo e não quero acrescentar muito à receita do bolo. E eu sei que se vem também aquela coisa do se funciona, não mexas, mas depois de tantos filmes a seguir essa receita, chega um ponto em que cansa. Em todos os filmes, não foram só estes, mas depois quando cheguei ao Infinity War estava assim numa, ok, eu vou ver porque estou interessado, mas já não tinha aquele entusiasmo que eu tinha quando vi o Civil War, por exemplo. Que na altura, pronto, o universo cinemático da Marvel já tinha começado há uns tempos, mas eu só tinha familiarizado com ele mais ou menos nessa altura, um ano antes, aliás. Então quando vi foi mais nessa perspectiva e se calhar não apreciei da mesma maneira que tu, certamente. E não irei apreciar da mesma maneira que tu. Mas é assim, eu gostei do filme, vi alguns problemas com algumas discrepâncias de tom também, tendo em conta a divisão das 3 personagens. Havia hoje na Terra, em Titã e o Thor, e achei que as 3 nem sempre encaixaram muito bem, e isso influenciou um pouco o pacing às vezes. Mas sabes o que é que eu acho? Eu saí do Infinity War a achar que o filme parecia-me a melhor versão do que um evento daqueles podia ser. Eu não saí do Endgame a pensar isso. Sim, mas pronto, acerca disso não eu estou a dizer a minha cena porque... pessoal, o meu feeling. Pronto, sim, não pensei nisso, nem para um nem para o outro. Porque o Infinity War, já viste o malabarismo que eles tiveram de fazer entre as personagens e que conseguiram no Infinity War todas elas ter pelo menos um momento que é delas. Sim, isso eles conseguiram fazer bem, mas não... Assim, eu não estou também a negar nada do Infinity War. O que o Infinity War fez também foi bastante diferente, porque
conseguiu articular aquelas personagens todas de uma forma que não fosse, apesar de eu ter dito que não disse do tom, cada personagem teve o seu momento e isso foi bem equilibrado. E os que se calhar não tiveram tantos momentos no Infinity War, depois tiveram um pouco mais no Endgame. Aliás, no Infinity War nem as personagens todas teve. Assim, falando em termos objetivos, eu acho que objetivamente o Infinity War acho que é melhor. Porque eu acho que o Endgame funciona por causa de toda a carga que vem atrás. Uhum. E isso não é... Sim, o Endgame foi o único filme que me fez chorar no fim. Eu chorei um bocadinho. Tipo, saiu-me uma lágrima. Mas... Pronto, eu não, mas eu nunca choro nos Oh, filmes. mas eu também, repara, eu vi, acho que foi o único filme onde eu fiquei assim, porque eu fui ver o Homem de Ferro, tinha 7 anos, e fui obrigado, tu até já sabes esta história, eu fui obrigado, eu não queria Sei. ir ver, e o meu pai disse-me, vem ver que isto parece ser engraçado, ele também não conhecia nada disto, e eu fui contrariado, porque eu não queria ir ver, por isso, obrigado pai, ele lançou-me nesta jornada, e tipo, para mim, isto é a minha infância, isto é a minha vida, porque ainda somos jovens, não é? Isto é a minha vida. Isto praticamente é a minha vida. No cinema é isto. E depois, quando fui ver o Endgame e ver aquela personagem que iniciou tudo, sacrificar-se, estalar os dedos, claro que foi um final super poético e aquele funeral. É impossível tu ficares a olhar para aquilo e ficares indiferente do género. Tu sentes, não é? É o fim de uma jornada. Sim, não ficas indiferente, mas óbvio que para mim não tem essa carga emocional, porque tu começaste Sim, quando isso tu, não com, eras com os tu, era 7. tipo geral. Eu comecei com 15 anos a ver filmes da Marvel. Pronto, e fui vendo e fui gostando mais de uns do que de outros, e depois, entretanto, os meus gostos também foram mudando. E isto para mim é um pouco por fases. Há alturas em que eu estou mais focado numas coisas, há alturas em que estou mais focado noutras. Quando eu comecei, tive uma grande febre de filmes de banda desenhada e de banda desenhada, ali umas quantas. Nunca li nenhuma. Depois acabei por, não sei, se calhar por não ficar tão focado e entrou um pouco a fadiga dos filmes. E o Infinity War gostei, mas vi mais. Aquela coisa gostei, mas não fiquei. Não fiquei da mesma maneira como tu estás a partilhar para mim, simplesmente. Mas é óbvio que isso entra sempre em questões de subjetividade e é diferente para cada pessoa. No Endgame eu já reconheci melhor a jornada e acabei por recuperar algum do entusiasmo. E se calhar, quando vi, foi uma viewing experience um pouco mais positiva porque estava mais entusiasmado, mas agora, pensando novamente, o Infinity War é o filme mais sólido. Sim. Eu também acho que é o que tem menos. Que é o que vai de encontro àquilo que tu já disseste há pouco. É o que tem menos cracks. Porque o Endgame resolve a sua situação recorrendo ao time travel. E viagens no tempo são sempre um bocadinho manhosas. Porque tu, quando começas a pensar no filme, começas. E tal, então, mas e ali, não sei o quê. E depois, claro, há assim sempre problemas que raramente resistem ao teste do tempo. Sim, exato. E enquanto que o Infinity War, sendo linear, sendo simplesmente a jornada do Thanos, não tem esses problemas de todo. Sim, exato. Não sofres tanto com isso. Por isso, podemos então concluir que ambos concordamos que o Infinity War acaba por ser um filme sólido, mas de qualquer das maneiras, o Endgame não fica também muito atrás, dada a sua... É mais tipo a qualidade como evento. Até porque estes dois filmes complementam-se. Estes dois filmes vistos, Sim, exato. visto um, logo a seguir visto o outro, tu tens aqui um Marvel 101 para ti. Aliás, eles até foram pensados como Duas partes. duas partes. Depois é que foram divididos e colocados com uma depois- história mais compacta. E mesmo depois de terem sido divididos, foram gravados um atrás do outro. Sim. Isso também é outra coisa que eu acho que eles teriam feito. O produto final teria sido melhor se eles tivessem feito a pausa normal de 6, 7 meses e depois terem gravado a seguir. Sim, acho que faltou ali um pouco de tempo. Mas foi fixe, tipo, obviamente que aquilo foi fixe. É só tipo, ligeiros parafusos a apertar, dar ali uns toquezinhos, estás a perceber? Era só afinar algumas partes. Sim, precisava de um bocadinho mais de tempo Acho que sim. a marinar. Mas pronto. Aqui quem marina somos nós, não é? Na tela de bronze. Sei o que te dizes. Pronto, então, já que temos esta primeira discussão terminada, que isto é uma coisa que nós queremos introduzir agora porque... Por diferentes motivos. Primeiro já era uma coisa que nós queríamos introduzir, mas ainda não tínhamos dado o devido foco a isso, mas agora acabámos por ser obrigados a fazê-lo porque, pronto, agora as notícias de cinema andam maioritariamente à volta de filmes adiados, produções paradas, eventos cancelados. E nós também não queremos estar a transformar o podcast num noticiário de adiamentos, suspensões, cancelamentos, porque há mais coisas no cinema e óbvio que vamos falar desses tópicos, não vamos estar aqui
a fugir da situação atual, porque isso também é irresponsável e continuaremos a falar disso, mas também achamos que o escapismo é importante e também devemos falar de outras coisas. E então vamos aproveitar para começar a introduzir mais coisas pessoais e falar sobre tópicos que nos interessam para também se tornar mais dinâmico e mais pessoal e não sermos só aqui um noticiário, porque ao fim e ao cabo era isso também que queríamos fazer. Certíssimo. Assim sendo, acaba assim o nosso 8º episódio. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de enviar as questões que quiserem enviar para o episódio da próxima semana, tanto por e-mail, teladebronze@gmail.com, ou deixar comentário no YouTube, ou mandar mensagem por lá. Também o podem fazer. E é isso. Podem ouvir-nos em várias plataformas, no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube, e encontrar-nos no Anchor FM para outras plataformas. Deixem lá a vossa apreciação. E é isso. Portanto, meu nome é Diego Malheiro. O meu nome é João Matos. E isto foi a Tela de Bronze.